Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Desde já quero agradecer a todos vocês que estão aqui no meu canal, nesse canal Vanessa Bittencourt. É um prazer, é uma alegria ter você aqui como inscrito. Muito obrigado pela consideração, pelo carinho. Gente, eu quero, antes de mais nada, dar uma pincelada em algumas notícias e, assim, antes de mais nada, desejar uma boa semana, desejar que Deus abençoe o dia de cada um de vocês, a semana, que Deus venha trazer saúde e renovo para essa semana que está iniciando, que ela, assim, seja leve, porque as últimas notícias têm sido péssimas. Para todo lugar que vai, a gente vê falar de guerra, de violência, de tanta coisa ruim. Então, o meu desejo é que a sua semana e a minha seja uma semana melhor. Em nome de Jesus. Gente, vou comentar. Algumas pessoas comentou comigo sobre o acontecido aí da entrega do Oscar. Eu mesmo nem sabia desse negócio de entrega do Oscar, porque eu tô tão por fora da televisão aberta, faz tantos anos que eu não assisto, e principalmente noticiário, que eu nem sabia. Mas hoje, abrindo o meu Instagram e o meu Facebook, eu me deparo com um vídeo onde o Will Smith aparece agredindo aquele humorista, o Chris Rock. Agredindo sim, porque ele fez um comentário infame, um comentário bem desagradável, bem assim fora de tudo aquilo ali, sabe? Uma festa, uma premiação, um negócio que para eles é tão legal. Vim com humor assim que não cabe mais nos dias. Eu acho que nunca coube, né? Bullying, ele sempre foi de muito mau gosto. E nos últimos tempos, não tem sido diferente, né? Eu já sofri bullying, eu sei muito bem como que é desagradável, sabe? Bullying que graças a Deus eu já superei e tal, mas eu tenho filhos, eu quero ter netos, sabe? E essa situação da agressão do Will com o Chris, para com o Chris Rock, foi assim uma coisa que, ao meu ver, eu não condeno. Eu não condeno porque assim é o que eu esperaria do meu marido. Não que ele fosse lá e agredisse tudo, sabe? Mas assim, eu esperaria do meu marido uma reação assim de defesa. De que, pô, você pode fazer seu humor aí, mas não põe o nome da minha mulher no meio, não, da minha família, dos meus filhos. Faz o seu humor com outro tipo de brincadeira, arruma outro tipo de coisa aí pra fazer, sabe? E a violência, assim, olha, gente, eu não vou ser hipócrita de falar que se fosse eu não teria feito a mesma coisa. Não vou ser hipócrita porque eu sei que eu tenho meu pavio curto. Tenho mesmo. Ai, não gosto de agressão, não pode incentivar. Eu não estou incentivando ninguém a reagir igual o Will reagiu. Mas eu tô dizendo que se fosse eu lá, eu não sei qual seria a minha reação. Se não seria de dar um bufete lá na cara dele. E a parte seguinte é que ele ganha o Oscar. Sabe, ele faz lá os agradecimentos e tudo, pede desculpa por tudo que aconteceu lá. Só que o que eu percebi, assim, que ele não se dirigiu ao babaca lá que fez a brincadeira. E eu não teria feito também, não. Ó, não vou pedir desculpa, não. Ele é que teria que vir pedir desculpa pra mim e pra minha mulher, no caso ali. Se a minha mulher não perdoasse, dava lá outra bofete que era pra ele aprender a respeitar a mulher dos outros, sabe? Hoje em dia a gente não pode, a gente tem. Eu falo que assim, hoje em dia a gente não sabe mais com o que brincar porque o mundo anda muito melindroso. Principalmente algumas coisas aí que liga o ativismo e tal e tudo mais. Só que assim, a parte do humor, ele é tão vasto assim para se fazer que não precisa você tocar na deficiência física de ninguém. Você não precisa ficar tocando na parte de doença de ninguém.
na parte sexual de ninguém, sabe? Da vida sexual dos outros. Não precisa. Não precisa mesmo. Os humoristas de hoje precisam realmente chegar nesse entendimento assim de não ficar tocando nessas coisas. Porque tem gente que se magoa muito, tem gente que sofre por conta da doença, tem gente que sofre porque sabe que o filho vai para a escola e sofre um bullying, sabe? Isso é muito desagradável. E aí, assim, eu vou condenar o Will? Não vou. Eu não vou condenar ele. Sinceramente, é o que eu acabei de falar. Eu não sei qual é a minha reação, se eu não faria eu mesmo. E assim, ele ganhou o Oscar maravilhoso. Não sei, assim, se vão realmente tirar, porque alguns estão pedindo para que ele seja desclassificado e que ele devolva lá a estatueta lá para a academia, enfim. Mas, bom, eu não entendo nisso, não vou entrar nesse assunto. O assunto é que ele tocou num ponto em que muitos que realmente que se considera família, que defende valores de família, vai apoiar ele, porque ele fez um discurso ali onde ele fala parte espiritual, onde ele fala de cuidado de família e tudo mais, uma coisa assim que a gente não vê muito, né? Principalmente nesse tipo de premiação, nesse tipo de entrega de prêmios, você não vê a pessoa lá exaltando a família e principalmente fé, essas coisas. Bom, eu não vou entrar nesse mérito aí também, porque ele é bem pessoal, né? O negócio da fé, da espiritualidade, enfim. Mas eu tiro o chapéu para a atitude dele de defender sim a família, de defender sim a esposa dele, sabe? Eu acho que é o que eu esperaria. Eu acho não, é o que eu esperaria do meu marido. E eu acredito sim que se fosse eu numa situação vexatória dessa, eu acredito que o meu marido iria me defender. Eu só não sei se com violência, mas de alguma forma ele iria me defender. Eu conheço o marido que eu tenho, conheço o companheiro que eu tenho, sei que ele não ia aprovar uma brincadeira dessa comigo, entendeu? E é isso. Aí, assim, a gente vê as notícias aí, as últimas notícias com relação mudando agora de assunto, abrindo aqui um parêntese para comentar sobre o assunto do momento aqui no Brasil, o homem do momento aqui no Brasil, né? Que é o tal que saiu aí falando da moça lá de Planaltina. E aí vem um homem e defende a sua esposa, defende a mulher, é bom de ver, né? Porque o que esse Givaldo, sei lá como é que pronuncia o nome dele, fez nos últimos dias é assim uma coisa nojenta, para dizer assim o mínimo que eu penso dele, né? De um cafajeste, um homem nojento, um homem assim, é a escória mesmo. Que se tem uma coisa que me tira do sério, que me deixa assim furiosa com relação a homens, é esse tipo Givaldo, que sai com uma mulher e sai aí contando vantagem. E o que eu penso com relação a esse tipo de homem? Canalha, cafajeste, sem vergonha. É o que eu tava assistindo hoje na live do Hafner, do Voo da Coruja, ele falando que nem num boteco, o tipo de coisa que ele conta numa entrevista é assim... Não dá nem, eu não tenho nem palavras para adjetivar assim o que eu penso com relação a esse assunto. Eu já me irritei tanto, eu não vou mentir, eu já dei risada, eu recebi alguns memes, alguns vídeos, algumas montagens que eu dei risada. Mas assim, que eu achei até engraçado em algumas situações. Só que quando parte do princípio que ele vem, ele é convidado por uma emissora de TV aberta, como a Rede Bandeirantes, e ele dá uma entrevista onde as pessoas lá não tomam cuidado de editar e joga para toda uma sociedade ver as palavras, o jeito com que ele trata aquela mulher, o jeito com que ele trata, as palavras que ele usa, Bom, enfim, os detalhes que ele conta do que fez, que eu tenho a opinião de que ele não fez,
Eu tenho certeza absoluta que ele não fez o que ele fala que ele fez com aquela moça, sabe? Eu acho que um homem de verdade, um homem mesmo de verdade, não fala aquele tanto de coisa, aquele tanto de asneira que aquele babaca falou. Acho que hoje em dia nenhum moleque se comporta desse jeito, né? Ele ali, pra mim, na minha opinião, ele perdeu uma boa oportunidade de ficar calado, sabe? Ele perdeu uma boa oportunidade de se dar bem, sabe? Se ele tivesse dado só aquela entrevista lá pro Metrópole, que eu já achei um absurdo, ele teria saído ali de boa, sabe? Teria ficado quietinho, quem sabe ia lá pra política e tal. Mas não, ele me vai pra uma rede Bandeirantes, dá uma entrevista pra Band, e aí solta um monte de merda pela boca, solta tudo, um monte de coisa no ventilador, tudo coisa mentirosa, tudo coisa da cabeça dele, coisa que ele tá ali há muito tempo sem fazer e ele tá lá fantasiando, e ele vem e fala que fez. Enfim, aquilo é tão nojento, gente, que assim, já cansou. Eu fiz um comentário hoje no canal do Hafner que é o seguinte: se eu, Vanessa, tivesse um canal de grande relevância, uma emissora de TV, eu jamais teria dado uma oportunidade de 1 minuto para esse cara vir falar mais alguma coisa depois do que ele falou lá no portal Metrópole. Porque dali já dá para perceber que ele é uma pessoa que tem problema, que ele é uma pessoa que tá se gabando, que é uma pessoa que tá se aproveitando dessa situação para enxotar, para jogar um monte de coisas assim, degradante com relação à mulher. E o que mais me assusta nessa situação, o que mais me deixou assim, foi um vídeo onde uma mocinha encontra ele na rua e fica toda alvoroçada, como se ela estivesse encontrando um artista, um galã de cinema, um sei lá o que. Ai, amiga, não sei o que, vem aqui e faz selfie. E gente, pelo amor de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, onde é que a nossa juventude vai parar? Eu costumo falar aqui com o meu marido que eu me preocupo com relação a essa geração. Essa geração é uma geração que não vai ter, assim, quando tiver a nossa idade, eu tô com 42 anos, que eles não vão ter o que contar. Assim, a história que eles vão ter para contar é esse tipo de situação. E aí, isso me deixa, assim, bastante triste, entende? Muito triste mesmo. Como assim? Encontrar um cara que faz um negócio feio, vai para uma emissora de TV, fala um monte de coisa, dá entrevista falando um monte de besteira, denegrindo a moça, denegrindo no final das contas todas as mulheres, tratando as mulheres como se fosse um bando de... não pode falar aqui, enfim. Sabe, eu acho assim que o homem, eu acho que ele não trata uma mulher, nem se ele pega ela na rua, se ela fosse lá uma meretriz, lá uma prostituta, o cara não tem que chegar em lugar nenhum e falar, olha, eu peguei a fulana ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Eu acho a pior baixeza, acho que o homem que chega num nível desse é uma pessoa assim que não merece um pingo de respeito da minha parte. Eu detesto esse tipo de homem que fica jogando, ai, fulana, e você? E a fulana lá, e ele faz igual o Cris. Ah, sabe comer, né? Quer dizer, um homem de verdade, ele fala assim, ô, fulano, e você lá e a Beltrana lá? Não, cara, que isso, imagina. Fulana lá, não, sabe? Mas não, sabe comer, né? Tem coisa mais irritante do que ver um homem fazendo isso? Bom, enfim, eu entrei num assunto e eu já estou em outro e eu já tô pegando o ar. Eu já tô pegando o ar porque esses assuntos me irritam mesmo. Eu já discuti aqui em casa, discuti os assuntos, né, ligado a isso. Ao caso do Will, que foi o que eu comentei no início, né, a atitude dele que ao meu ver tá certa, tá correta e tal. E discuti aqui com relação a esse Givaldo, gente. Pelo amor de Deus, será que alguém não chega pra esse cara e fala, ó, bate ali no ombro dele e fala, cara, para que já tá feio, que já deu? Não tem mais espaço para esse tipo de canalha, de cafajeste? Já chega. Enfim, aí vem outras situações desse cara aí, sabe-se lá mais o que não vai aparecer dele, né?
Enfim, mas isso aí é pra cena dos próximos capítulos. E eu acabei misturando os assuntos, mas eu espero que quem vá assistir esse vídeo entenda tudo que eu quis colocar. E assim, eu respeito a opinião de cada um com relação à atitude do Will Smith, mas eu tenho essa opinião de que ele não pode ser condenado, ou no caso, seja tirado a estatueta dele lá por conta da atitude que ele teve de defender a família dele, sabe? Tem muitos que vêm e falam, ah, ele poderia ter ido lá, feito um discurso e tudo, mas e quem sabe se o outro lá ia lá na mesma oportunidade e pedir aquela desculpa, aquela coisa de que eu faço e amanhã eu peço perdão. Como muitos aí, vem, comete um monte de erro, faz um monte de cagada, depois faz um vídeo, ai, eu vim aqui me desculpar porque eu me excedi, não era aquilo, eu tava bêbado. Igual o caso do Monark, não é verdade? Que eu tava bêbado, aí coloca uma desculpa qualquer aí, ah, eu tenho problema na cabeça, ou eu bebi demais, ou eu tava sob forte emoção, e aí eu falei aquilo, mas eu vim aqui pedir perdão, e a gente sabe que esse pedido de perdão só tá visando ali, não perder inscritos na plataforma, não perder seguidores no Instagram e tudo mais. Quando a gente sabe que essa opinião tá lá, ó, dentro da pessoa, é aquilo mesmo que a pessoa é. A pessoa só vem aqui pedir desculpa por conta do medo de perder o dinheiro, né? Que dinheiro é bom e todo mundo gosta, e eu gosto também. Só não tenho, mas eu gosto. Enfim. E é isso, gente. Olha, eu já falei demais. Deixem aí a opinião de vocês com respeito, sabe? Eu respeito a opinião de cada um, respeitem a minha. Pode curtir esse vídeo se achar que ficou legal, dar aí alguma opinião onde eu posso mudar, sobre o que eu posso falar, enfim. Certo, minha gente? Vou ficar por aqui. Gente, eu coloquei esse negócio aqui no cabelo porque meu cabelo tá uó, tá? Meu cabelo tá sujo, aí eu fiz aqui um penteadinho que chama... Bom, enfim, é isso. E aí, pra não assustar ninguém, eu coloquei isso daqui. Certo? E aí tá apertando, socorro, vou tirar. E é isso, gente. Comentem aí, curtam, se achar legal, compartilhe. Se inscrevam aqui no meu canal para me ajudar. Eu vou vir com assuntos aí que sejam assuntos do momento, assuntos polêmicos, comentar aqui com a minha opinião. Certo, gente? Um beijinho e até o próximo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Beijinho!